Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso quarto dia de Tecnoshow, quarto dia de palestras também aqui no Auditório 1, né? E para dar início a essa rodada de palestras na quarta-feira, para falar sobre o tema Quem vencerá na agricultura, né? Um tema bem sugestivo, né? Quem vencerá na agricultura? Nós trouxemos o Marcos Fava Neves, ele que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, é professor da USP FGV, empresário da plataforma Doutor Agro, acho que muita gente já conhece por aí também, e palestrante internacional. Marcos, faz favor. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aqui em Rio Verde. Uma alegria grande, né, ver a juventude aí. Eu sou um fã número 1 do trabalho que a FAEG faz com essa juventude. Eu sei que tem diversas cidades aí representadas. E estar aqui em Rio Verde, que eu gosto muito, tenho acompanhado o Rio Verde nos últimos 30 anos. Isso aqui é um exemplo de Brasil que dá certo, né? Uma coisa bacana que foi feita, geração de renda, desenvolvimento e benchmark mundial. O mundo olha com respeito para o que vocês estão fazendo aqui, para o que a nossa agricultura está fazendo. Então, compartilhar com vocês esse tempo juntos aqui vai ser bem legal. É uma apresentação muito animada, com uma perspectiva muito boa, quase que de autoajuda, mas ela vai deixar vocês um pouquinho preocupados com essa safra atual. Vocês que são aí produtores, tomar um pouco de cuidado agora, porque a euforia está muito alta e nós vamos sofrer uma aterrissagem, só não sabemos quando será. Então, vamos ficar de olho e eu pretendo passar essas coisas aí para vocês. Então, o título é bem sugestivo, né? Quem vencerá na agricultura brasileira? E tem aí umas dicas interessantes e a gente vai cobrindo, então, aí com vocês, tá? Primeira questão que eu queria deixar, qual que é o meu desafio com esse público aqui, majoritariamente de Goiás, pessoal da Comigo, que é um exemplo também de classe mundial, né? Comigo é Champions League, né? Coisa impressionante o que está sendo feito, tecnologia, a força que a aglutinação que vocês têm traz para vocês, é algo que eu quero falar aqui bastante, porque nós temos que fortalecer isso muito, fortalecer a aglutinação, fortalecer a educação e tudo isso que a gente está vendo. Então, o meu desafio aqui vai ser convencê-los dessa frase. Vê se é uma frase difícil de vocês convencerem, ou se vocês acreditam nessa frase que está aí. Vocês acham que o Brasil consegue se desenvolver pelo agronegócio ou não? Tem outro setor para nos ajudar? Para liderar no mundo? Produção de automóvel? Será turismo? São importantes? Tem que ter? Tem. Indústria química? Tem que ter. Medicamento? Tem que ter. Agora, vai vencer no mundo? Não. O que tem para a gente vencer no mundo é justamente na produção de comida, que é uma coisa nobre, como vocês vão ver. Então, quem está aí no Insta, está lá, vamos estar juntos a partir de agora, porque essa oportunidade que a Comigo me dá é antes do evento, depois do evento e durante o evento. Depois do evento nós vamos estar juntos, vocês vão seguir pelas mídias sociais, eu vou deixar também aí o endereço de YouTube, que a gente coloca um vídeo novo por semana, para que vocês possam estar acompanhando e usando esses materiais, tá? Então, o endereço é facinho, Doutor Agro, por quê? Porque o agro é o doutor do Brasil. É o doutor do Brasil e doutor do mundo, mas a gente está um pouco humilde aí, é só doutor agro, né? Não é doutor do mundo, porque seria muito pedante começar já dessa maneira. Então, vamos estar juntos nessa frase. Ao final aqui, eu queria convencê-los dessa frase e também deixar com o meu nome, Marcos Fava Neves, quem está aí ligado já no YouTube, põe lá para vocês seguirem. Todo sábado de manhã tem um videozinho novo para vocês. O vídeo desse sábado é a entrevista que eu dei na CNN, hoje cedo, às 6h30 da manhã, está ali, né, como um desafio novo que eu estou participando desde o final do ano passado, como comentarista agro da CNN. Tem sido muito legal, porque a CNN é uma mídia que é geral, né? A gente está acostumado muitas vezes a falar para as mídias do agro. Uma mídia geral é interessante porque você vê outras opiniões também ali colocadas. Então está aí o site do YouTube e para os estudantes tem lá o site doutoragro.com, anota aí, não tem BR, lá vocês têm todos os nossos livros de graça.
todos os nossos materiais de graça. Foi um projeto, quando eu fiz 50 anos de idade, eu falei, vou tirar tudo das editoras, vou digitalizar e deixar gratuito. São 70 livros lá para vocês, de suinocultura, de produção de carne bovina, de ferramenta de gestão, de planejamento estratégico, de cadeia da laranja, da cana, tem diversos. Então, usem à vontade, porque vocês baixando os materiais, eu fico espiritualmente contente, porque vai trazer algum tipo de melhoria para vocês, e é isso a nossa luta como educadores, né? Antes de mais nada, eu sou professor na USP, na FGV, sou empresário também, mas a veia da educação é aquela que eu quero que fique lembrada. Então, por favor, usem aí os materiais, e vocês, a partir de sábado, estão conectados comigo. Tem uma mini palestrinha de 3 ou 4 minutos, todo sábado, para vocês ouvirem o que eu achei daquela semana, quais foram as coisas interessantes. E no sábado agora vocês vão aparecer também, né, com a TecnoShow, vai estar sendo comentada lá, uma coisa muito legal que vocês falaram. Bom, então, dito isso, eu queria, o pessoal foi muito enfático comigo, que eu terminasse antes das 7, aqui a apresentação, tá? Porque vocês ainda querem visitar a feira, mas como muitos não passaram o protetor solar, então eu vou até umas 4h45, 5 horas, daí sobra ali 15 minutos para vocês visitarem alguma coisa da feira, pode ser? Nós temos 3 tópicos aqui. O primeiro tópico é o momento que nós estamos vivendo, que eu nunca vi igual na vida. 30 anos trabalhando com estratégia empresarial, 30 anos trabalhando com planejamento, eu nunca vi o que está acontecendo conosco nesses últimos 4 ou 5 anos. Eu vou resumir para vocês, para que a gente possa entender para onde é que nós vamos. Segundo ponto é o Brasil fornecedor mundial. Toda a chance que a gente tem de crescer em grãos, de crescer em carne, de crescer em biocombustível, que tem sido cada vez mais importante aqui para Goiás. E no terceiro é falar quem vai vencer. Quais as características de um produtor que vai vencer nessa história toda. Então, espero que vocês fiquem aí até o final, por volta de umas 5h30, e a gente vai cobrir esses 3 pontos aí. Primeiro ponto é trazer de volta uma emoção aqui para vocês, para dizer sobre as nossas mudanças. Aqui o pessoal da minha idade, um pouquinho mais novo e um pouco mais velho, se emocionou, não é? A turma mais novinha aqui nunca viu esse produto. Vocês já viram isso daí? Não faz ideia o que é, né? Aqui na frente tem uma turminha que nunca viu esse negócio aí. Esse aí é o nosso Spotify. O Spotify nosso era esse aí. E a gente tinha que levar ele para o restaurante, né? Porque se deixasse 5 minutos no carro, alguém roubava, né? Então, imagina você chegar com aquele conjunto no restaurante, baixar, e a gente tinha a nossa caixinha de fitas. Sabia ali daquela coisinha laranja? Tem música dentro. É impressionante, tem música, é incrível. Então esse aí era o nosso mundo, que está em transformação incrível, né? Só para trazer essa lembrança para vocês. Vocês não sabem, né? A turma aqui de 18, 19 anos, 20, muitos de vocês são frutos desse aparelho. Esse aparelho ajudou a geração de vocês, criou um clima mais agradável, né? Às vezes a fita enroscava, né? Tinha quem tinha o Roadstar Auto Reverse, né? Ele sempre tocava pior num lado do que no outro, né? Você tinha que tirar a fita e tocar. Às vezes ela enroscava e você tinha que ir com a caneta Bic para consertar e trazer ela de volta. Isso vocês não viram, a gente viu e traz uma emoção imensa, né? Está aqui gente chorando já, estou vendo o pessoal mais idoso chorando, se arrependendo, né, de ter tido esse aparelho e tudo isso daí. Mas essa brincadeira, por quê? Para falar um pouquinho, antes de ir para o agro, para os preços, né, para as coisas que vocês querem saber, como que a nossa vida mudou, né? E essa playlist é fera, hein? Quem quiser pode baixar lá, começa com Gustavo Lima, tem muita gente aqui do Goiás, né? E eu não consigo acreditar num negócio como Spotify. Aliás, eu tenho dificuldade de acreditar no fax. Vocês sabem o que é fax ou não? Fax era um aparelho... se vocês acharem um, compra ainda e guarda, porque vai ficar cada vez mais raro e com valor, né? Eu gosto de colecionar quinquilharia, então comprem um fax. Fax é um negócio que você punha um papel aqui, ele engolia o papel e soltava esse papel igual no Japão. Até hoje eu não entendi como que faz isso. É coisa do sobrenatural. Como é que copia o papel e cai lá? Vocês já pararam para pensar? Mas tem que ser pensar ação, não pode ser mais à noite. Vocês vão estar emocionados, né? Todos aí com consumo de produtos do agro,
Vocês já pensaram como é que o WhatsApp que vocês mandam cai no meu telefone? Por que não cai no do vizinho? É tudo coisa do sobrenatural, né? Só para vocês ficarem um pouco, vamos dizer assim, motivados com o novo agro sobrenatural que o Brasil vai criar para inundar o mundo. Então está lá as coisas todas que a gente tem, mas aí eu queria comentar com vocês das transformações que nós tivemos. Então vai uma listinha aqui de 6 ou 7 pontos que mudaram muito nos últimos 5 anos, trazendo grandes ameaças e grandes oportunidades. Eu estou chamando esse período, que eu não achei um nome ainda adequado, dos 3 Vs. Por que 3 Vs? Variáveis variando violentamente. É impressionante o que a gente viu. Nos últimos 5 anos, nós passamos por uma pandemia animal. Qual foi a pandemia animal? A peste suína africana na China, que reconfigurou o negócio de carnes, que trouxe muita oportunidade para Rio Verde, muita oportunidade. A gente deixou um pouco de colocar grãos e colocou carne, né? E quando a gente faz isso, é muito mais que a gente coloca em termos de valor. Nós passamos por uma situação humana que eu, como professor de administração, a gente só citava nas aulas, né, de planejamento. Pandemia é uma coisa que pode acontecer, não é? E nós vimos acontecer. Nós vivenciamos esse período que foi absolutamente terrível para a sociedade mundial, que nos empurrou para o digital, não é verdade? Hoje todo mundo compra com facilidade, todo mundo viu o que aconteceu com o iFood, viu o que aconteceu com o Mercado Livre e viu o que aconteceu com os bancos, todos. Aplicativo. Imagina se eu falasse aqui há 8 anos para vocês, olha, nós seremos inundados por aplicativos. Alguém ia perguntar, o que é esse aplicativo? É alguém que faz tarefa certinho, aplicativo? Né? O que será que é esse cara aí? Olha só a nossa vida hoje dependente de aplicativos para fazer qualquer coisa com muita facilidade. Eu sou do tempo em que para fazer um check-in, era no balcão, lá na companhia aérea. Foram aquelas filas enormes, né, para você fazer o check-in e tal. Tinha que confirmar a passagem, tinha que telefonar. Imagina hoje, telefonar para a companhia aérea para confirmar a passagem. Né? Daí, hoje, num instantinho, você pega o aplicativo de qualquer uma das 3 grandes empresas do Brasil, você faz, não precisa mais imprimir. Eu tinha que pegar o computador, levar na impressora, engatar ela para poder ter o papel. Aí esqueci o cartão. Né? Hoje você faz, tira foto, está ali, pronto. Olha quantas operações foram facilitadas com isso, quanta gente, inclusive, deixou seus postos de trabalho por causa dessa mudança incrível que a gente passou. Então, a pandemia ela trouxe melhorias, trouxe muitas coisas ruins. Né? No nosso caso aqui, eu gosto muito de aula, de lousa. Vocês vão poder agora no Insta acompanhar as lousas quando termina, sempre tem um resuminho lá, legal. E aí eu fui forçado a abandonar a minha atividade e me reinventar. Eu tive que ir para o Zoom, para o Teams e para o Meet, que se você falasse para mim há 3 anos atrás, eu ia achar que era uma tripla sertaneja americana, né? Quem são essas pessoas aí? Nós tivemos que aprender e eles cresceram com uma velocidade impressionante nesse período todo. E aconteceram também coisas curiosas, né? Eu vou contar aqui um caso para você, essa cartinha é da minha filha mais nova. Minha filha, com a pandemia, para você ver como é que funcionam as coisas no mundo, né? Ela tinha organizado a vida dela para, mais ou menos ali em abril, maio, comprar um iPad. Então, ela estava juntando dinheiro, né? Ela pegou o presente de Natal dos avós, tudo ela foi coletando e guardando, né? Aí, quando vem a pandemia, vocês sabem o que aconteceu com o câmbio? Né? O iPad é em dólar, não é? E ela fazendo a continha, ela não estava redeada, o dinheirinho dela era em reais, né? Ela tinha o dinheiro dos avós, tal, bem guardadinho lá. Aí o iPad multiplicou, né? Porque desvalorizou a moeda, então estava lá mais ou menos uma estimativa de R$1.000, ela chegando nos 600, vou fazer aniversário, vai dar os 1.000. Aí ele foi para 1.800, 1.700, né? Com as coisas que vocês, agricultores, estão se acostumando, né? O câmbio 5,70, daí vem para 4,60, aí volta para 4,80, a gente não sabe se ele vai para 4,20, se ele volta para 6. Aí então ela entrou em pânico, ela apavorou e ela chegou no banco, né? A carta para o pai, olha que bonitinha, todo decorado, com coraçãozinho e tal, ó. Se você estiver lendo isso, use óculos, quer dizer, já dá uma ordem, né? Usa óculos, está lá, ó.
você vai ter que decidir. Você poderia diminuir o preço do iPad, por favor, paizinho? Tá vendo? Como é que a gente intervém no câmbio, né? Eu teria que diminuir o preço do iPad. Se eu poderia... Segundo ponto que ela tentou, já que eu não consigo diminuir o preço do iPad, está lá em cima. Você pode aumentar a minha mesada? Está vendo? Foi aumentar a mesada para chegar lá, né? E aí tinha as caixinhas para eu preencher sim ou não e ok. Então esse foi um quadrinho que eu gosto de trazer, porque ele foi muito inerente a esse período, né? A gente foi todo mundo para casa, mudou um pouco o nosso hábito, né? Cozinhar passou a ser algo que a gente tinha como válvula de escape, as pessoas foram aprender mais a fazer as coisas, né? Foram muito interessantes, e aí você vê, na hora H, quando aperta a coisa, a turma vem no Estado, né? Pedindo para o Estado abrir o caixa ou para acertar o preço dos produtos. Então, assim que funcionou lá, mas só uma brincadeira para vocês, para a gente ir listando as grandes mudanças que nós tivemos. Outra grande alteração, que tem sido muito mais frequente, é o evento climático. O evento climático, por exemplo, foi muito bom para Goiás, para Rio Verde. Não é? Eu estava em janeiro em Porto Alegre, não foi bom para Porto Alegre. Então, nós perdemos, hoje saiu a estimativa nova da Conab, né, 269, né, 268, soja. A gente esperava 150 milhões de toneladas, está em 122 milhões. Nós perdemos, por causa do clima, meia Argentina. Desapareceu. E o problema é que esse investimento foi ou não foi feito para plantar, para adubar. Está certo que depois que tinha perdido, não continuou pulverizando. Mas é um recurso que não volta mais. Você imagina para o Brasil hoje, se nós estivéssemos sentados em 25 milhões de toneladas de soja a mais. Colocando para os chineses, diminuindo um pouco aqui o preço para a ração, fortalecendo as integrações, as granjas, é uma pena, mas estão aí, eventos climáticos impressionantes, alterando a configuração da agricultura. Esses gráficos vocês não conseguem ver, mas é preço de defensivo, preço de combustível e preço de fertilizante. Vocês não conseguem ver qual que é qual, mas dá para entender a tendência de todos os gráficos? Não, é morro acima ou morro abaixo? Olha a situação que nós estamos vendo, pessoal. Isso aí está comparando muitos anos. Nunca tinha acontecido desse jeito. Né? Nunca tinha acontecido desse jeito. Por sorte, nós aqui no Brasil, sendo beneficiados com altíssimo preço das commodities em dólar e câmbio bem desvalorizado. Mas essa festa está acabando. Essa é a parte ruim da apresentação que eu queria comentar com vocês, mas está lá. Preços foram morro acima. Outra questão fundamental desses anos, o transporte. Olha lá, nós tivemos eventos que também não eram previstos. Fechar porto, pô. Fecha aeroporto, mas porto não sabia que fechava. Aí um navio resolve encalhar e até hoje não acertou o fluxo de chip, componente eletrônico, pneu para máquinas por conta do navio que encalhou lá, que vocês viram todo mundo torcendo para desencalhar, né? Não estava preparado para desencalhar um navio lá. Não, vocês vão lembrar aí, há uns 10 anos, desceu um cargueiro lá em Viracopos, estourou o pneu dele na pista, ele parou na pista, né? Não ficou uns 2, 3 dias parado lá, não tinha estrutura para tirar ele. A Azul perdeu, imagina só, a principal base da Azul, imagina fechar por 3 dias. A confusão que você não cria numa empresa, o prejuízo que você não cria. Então, esses eventos eles vêm se repetindo de uma maneira que é complicado a gente analisar o que pode acontecer, mas vai melhorar. Então, o negócio do transporte vai melhorar, porque está havendo um investimento grande em frota nova, são navios maiores, mais econômicos, e vai melhorar quando? Provavelmente no último trimestre desse ano, o ano que vem, a gente já vai ver os fretes internacionais mais baratos, tudo a depender também de como vai estar o preço do petróleo, que eu acho que agora vem para baixo, porque eu estou sentindo uma amenização do conflito Rússia e Ucrânia, algo também absolutamente incrível, né? Você pensar que isso pode acontecer hoje. Outra coisa, pessoal, embargos de uma hora para outra, de um momento e de um jeito que nós nunca tínhamos visto. Então, vocês têm ali embargos econômicos, sanções de países contra países, mas o que eu estou muito curioso de acompanhar junto com vocês, porque nós nunca vimos.
a gente nunca viu embargo de empresa contra país. E quem está passando por embargos hoje? A Rússia. Todos esses logos ali no meio são empresas indo embora da Rússia. McDonald's, Starbucks, Boeing, Airbus, Credit Card, né, Mastercard, Visa, todas elas estão indo embora, Siemens. É uma lacração geral contra a Rússia. A gente não sabe qual é o impacto disso na nossa vida, no nosso crescimento. O que a gente já está vendo é que tem muito dinheiro entrando aqui no Brasil por conta disso, que ajudou, de certa maneira, a valorizar o real. Viram? Mais uma grande mudança desses anos. Outra grande mudança. Commodities, para benefício de Rio Verde, de Goiás, morro acima. Olha lá o gráfico do lado esquerdo de vocês. É o maior preço histórico em dólar real das commodities alimentares. E esse gráfico fica sempre alto ou não? Vocês já perceberam que toda vez que ele dá um salto para cima, depois ele dá uma queda violenta? Olha onde é que nós estamos lá? No salto, né? Não estamos? E se eu olhar para o passado, o que vai acontecer? Vai ficar lá em cima e vai embora? Ou não? Não, vai cair. Vocês têm que acreditar em mim, vai cair. Nós temos que descobrir quando para estarmos preparados, mas vai cair. Esse período vai terminar, que é um período que criou muito problema para muita gente. Ali, inflação, aumento de fome e outras coisas que estão lá colocadas, né? Aí esse aqui vocês entendem bem. Mudou completamente a forma de fazer comunicação. Mudou a forma de atingir as pessoas. São influenciadores, são os mercados, né, os marketplaces, que eu já falei aí do iFood, do Mercado Livre, plataformas digitais. Essa mudança nós pegamos, vivemos e vamos lembrar dela, porque já aconteceu. A gente foi forçado a ir para o digital, brincamos lá com o Spotify, mas a nossa vida mudou com o Booking, com o Airbnb, com o Uber e com um monte de outras coisas que essa conectividade está permitindo e faz com que se empodere muito os consumidores, as pessoas, e aí as empresas do agro têm que prestar um pouco mais de atenção, têm que ficar de olho, porque a gente não sabe direito o impacto que isso traz. Mais uma coisa aí. Outra, guerras comerciais. Independente de guerra física, a gente está passando por um período de retaliações, por um período de conflitos. O mais importante também para nós, que Goiás ganhou demais, foi quando o Donald quis brigar com o Mr. Xi Jinping, né? E a coisa sobrou para a gente aqui no sentido positivo. E aí nós estamos vendo lá embaixo também a China indo morro acima em termos das compras de commodities. Então, muita mudança para a gente poder aterrissar e entender o que está acontecendo. Então, dito isso, pessoal, a gente vai para a segunda parte, que é para falar bem do agro, das chances de crescimento, mas nós precisamos fechar essa primeira parte dizendo o seguinte: eu sou professor de administração de empresas. Uma das aulas mais fáceis e mais evidentes de você dar era uma aula que falava sobre uma estratégia chamada Just in Time. Vocês já ouviram falar disso? O que significa o Just in Time, né? Inclusive os egressos da GV ouviram falar muito disso daí. Just in Time significa estoque. Bobagem, para que estoque? Na hora que eu precisar eu compro, tem à disposição. Né? Caiu por terra nos últimos 5 anos. Nós terminamos agora um projeto para uma empresa grande de ovos. E eu, como quem gosta de atuar em mercado, adoraria colocar boa parte das estratégias dessa empresa para crescer nos mercados. Mas o que a gente priorizou? Estrutura de estocagem de milho. Faz sentido? Faz. Se eu tiver estrutura de estocagem de milho, eu compro o milho sempre ao preço que eu quiser. Eu fixo que o meu milho vai custar 70, então se ele passou de 70 eu paro de comprar, não é? Eu uso o meu interno, se ele baixou de 70 eu compro e encho o armazém. Só que isso tem custo ou não? Lógico que tem. Eu preciso de caixa para fazer isso daí. Mas houve uma reconfiguração que mostra para as pessoas que eu tenho que olhar estoque, eu tenho que olhar fornecedor, eu tenho que diversificar, eu não posso correr risco. O movimento de muitos países produzirem internamente. Vocês viram? O Brasil começou o projeto estratégico na área de fertilizantes,
que é uma vulnerabilidade muito grande que nós temos, e está ali, isso tudo acontecendo. Então, não estamos mais, guardem bem isso, depois dos últimos 5 anos, sobre a ótica do agronegócio, sobre a ótica de estratégias de empresas, nós não estamos mais no mesmo período. Não estamos mais. As regras agora são outras, nós temos que entender, e está tudo acontecendo muito rápido. A onda chega e ela nos pega desprevenidos. Esse é o ponto agora. Precisa de muito mais atenção, as regras do jogo mudaram, são diferentes e o mundo está muito mais complexo. Tem gente chamando esse movimento de desglobalização, e aí surgem oportunidades muito legais, importantes para o Brasil, que é a segunda parte que eu estou chamando aí do fornecedor mundial de alimentos. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: vale a pena Rio Verde, vale a pena Goiás investir mais em grãos ou não? O negócio de grãos não é promissor para frente. Vale a pena investir? Quanto cresce o consumo mundial de grãos por ano? Vamos lá, ver se vocês estão craques aí na matemática, e se não tiverem, vão guardar esse número. Aquilo que o mundo consome de grãos, todo ano aumenta quanto? 40 milhões de toneladas. Eu já falei esse número aqui. Quanto que o Brasil vai produzir de soja esse ano? 122. Vamos facilitar e colocar 120? A cada quantos anos o mundo precisa de mais um volume de grãos igual à produção de soja do Brasil? 3 anos. É uma matemática relativamente simples, né? Não é isso? Então, é chance de crescimento ou não? É. E quem tem chance para crescer? Os Estados Unidos vão crescer? Não. Você olha a área americana, tendência de queda. Agora vai aumentar um pouquinho, porque o preço está muito alto. A gente vai falar disso, eles vão plantar mais, vão derrubar o preço, vão ajudar a derrubar, mas depois eles voltam para a normalidade. Eles vão aumentar? Não vão mais. A Ásia vai aumentar? Muito difícil. Quem tem oportunidade de aumentar é o Brasil e a África, basicamente. E aí vamos dizer se os americanos acreditam ou não que é o Brasil que vai ocupar boa parte dessas 40 milhões de toneladas adicionais no planeta. Eu convido vocês para olharem esses gráficos, que representam, vocês não conseguem ver, mas eu explico fácil, eles são morro acima ou morro abaixo? Morro acima. O gráfico da esquerda é quanto que o mundo vai exportar de soja até 2031. O gráfico do meio é o milho e o gráfico da direita é o algodão. Quem é o Brasil no gráfico da esquerda, da soja? Que cor é o Brasil? Azul claro. É bom ou não? Nós somos o azul claro. É morro acima e o Brasil pode chegar a 65% das importações mundiais de soja em 2030. 2/3 do que o mundo compra de soja virá do Brasil. Deixa vocês contentes ou não? Para mim isso é uma arma muito mais importante do que você ter armas bélicas, armas de destruição, porque você domina a energia do planeta, né? Ela é sua. Ela é sua. Você fala: ô Marcos, esse gráfico seu aí é muito animado, né? Esse gráfico não é meu, é dos americanos. E o do meio é o milho. Quem somos nós no milho? É o verde escuro. Está vendo o milho? O milho era importante para o Brasil no mercado internacional em 2015, 10, 12, quase nada. Nós vamos chegar em 2031 praticamente empatado com os americanos, que são o amarelinho. Se a gente trabalhar bem, dá para passar os americanos ou não? Dá. E da direita, qual que é o Brasil no algodão? É o verde claro. Vocês viram que bonito, pessoal? Isso é um gráfico quase de autoajuda, né? Quando estiver chorando, põe ele e fica olhando assim, falou que beleza. Olha lá o algodão, também a gente está quase do tamanho do amarelo? Quase do tamanho do amarelo. Então veja, pessoal, nós vamos chegar em 2031 com 9 dos 12, 13 produtos mais importantes do planeta, 9 o Brasil vai liderar o comércio mundial. Vocês passam a acreditar naquela frase que eu falei? Que nós seremos a fazenda, a cozinha, o restaurante do mundo?
Ou não? 9. Vamos agora fazer uma perguntinha rápida para vocês, para a gente adivinhar quais são esses 9 e quais são aqueles que nós somos o maior campeão. Eu já estou estragando a surpresa da entrevista da CNN, que vai ao ar no sábado. Saiu hoje, mas vou estragar aqui para vocês. Qual é o produto que o Brasil tem a maior participação no mercado internacional? Com 80% do que o mundo compra vem do Brasil. Vamos ver se vocês acertam. Vai quebrando a cabeça aí. Qual o produto dos lícitos, tá? Não vamos falar de ilícito, não vamos falar dos lícitos. Qual o produto que o Brasil lidera? Ele é saudável, você toma bastante no café da manhã, é da cor da camiseta dessa moça. Laranja. Laranja, suco de laranja, o Brasil tem 80, gente. De cada 10 copos que um europeu toma de suco de laranja, 9 vem do Brasil. 9. Vamos lá. Qual é o segundo produto que o Brasil tem a maior participação nas importações do planeta? Sai do seu país com 54% do que o mundo compra. Mais da metade. Qual é? Soja. Acertaram. Soja, já tinha falado, né? Show de bola. Terceiro produto, medalha de bronze na participação, no share, que o Brasil mais coloca no planeta. Goiás participa, né? Goiás, aliás, no segundo e no terceiro, Goiás é muito forte. Que nós temos 45% do que o mundo compra. Gente, quase metade do que o mundo compra vem do Brasil. Qual é esse produto? Qual é esse produto? Ele torna a sua vida mais doce. O açúcar. Então, nós estamos já com 3, né? Quarto produto, que o Brasil ocupa 33% do mercado mundial. 33, um em cada 3 que o mundo compra vem do seu país, vem de Goiás, vem de Rio Verde, que tem uma unidade grande. Eu vou dar uma dica, esse produto anda. Qual é esse produto? Carne de frango, 33%. Aí vamos para vamos para o quinto agora, né? Qual é o quinto produto que também o Brasil lidera com praticamente 30% do que o mundo compra vem do Brasil? Você usa ele de manhã para te dar um boost na sua carreira, né? Isso, o café também, quinto produto. Vocês já falaram o sexto produto aqui, que ele também anda e que o Brasil tem 22% da importação mundial. Qual é? Carne bovina. Agora ninguém vai acertar o sétimo, porque o oitavo e o nono vocês sabem já. São aqueles 2 que nós vamos passar aos americanos. O sétimo vocês não vão acertar, que o Brasil também lidera o mundo. Vocês viram como é diferente, né? A gente vai de um setor para outro, é carne, a fruta, a gente não lidera o mundo, né? Mas é um dos que mais vai crescer e o Brasil passou de $1 bilhão de exportação. Esse produto que a gente também lidera, você escreve nele. Celulose também, é agro, né? E o Brasil escreve na celulose. Então, vocês estão vendo todos os que nós somos líderes e vamos buscar os americanos e ocupar 9. Beleza, agora vamos perguntar para vocês se o negócio de carne vai ser legal ou não. Espera que eu vou fazer uma pose, deixa eu acertar o gráfico aqui, fica legal. Ó. Não, olha aqui, ó. Ó que bonito. Agora ficou boa, manda para mim. Manda para mim. Ó, e as carnes vão crescer ou não? Vai? Bom? É bom carne, o mercado mundial de carne para nós ou não? É? O da esquerda quem é? Carne suína. O do meio quem é? Carne de frango. E a direita quem é? É o boi. Tudo morro acima. Enxergaram no gráfico da carne suína o efeito da peste suína africana? Aí enxergaram? Foi quando fez assim, ó. Pumba. Voltou a cair? Não. Qual é outra coisa que chama a atenção de vocês nesses 3 gráficos, que eu adoro isso que está acontecendo? É o da direita. O da direita, vocês perceberam que ele era estável? Se eu tivesse aqui com vocês, e vocês me perguntassem, esse gráfico da direita, eu tivesse aqui na TecnoShow de 2015, o negócio do boi, Marcos, vai crescer ou não? O negócio da pecuária. Eu falo, não, imagina, o boi tem o problema do pum do boi,
né? Tem o problema de que o boi não converte tão bem os grãos em carne, tem o problema de não sei o quê, tem outro problema e tem esse problema, eu ia errar feio. Olha o que aconteceu com o mercado mundial de carne bovina, com o fenômeno fantástico que o chinês experimentou bife, gostou de bife, e não tem como ele fazer bife. Esse para nós é bárbaro, e não é só o chinês. Eu tenho na GV alunos da China na pós-graduação. É interessante porque a gente fica fazendo pesquisa com eles. É moda restaurante, é moda comer carne, entendeu? E tem outra coisa muito legal deles, que é isso aqui, ó. Gostaram ou não? Esse da esquerda fui eu que fiz, o da direita não. Tá bonito, né? O ponto tá bom? Tá legal, né? Por que acontece isso também? Não é só por causa do da esquerda, mas é por causa do da direita. O da direita é boiada solta. Por que o da direita está crescendo? Porque as pessoas estão indo do campo para a cidade, algo que Rio Verde já viu, não tem mais aqui. Aqui é 85%, 86% urbano, 14% rural, mas quando você vai nesses grandes países da Ásia, eles são meio a meio. E essa turma vai indo para a cidade. Quando vai para a cidade, o que ela quer? McDonald's. E ao querer McDonald's e poder comprar um McDonald's, ela ajuda a gente a ter essa expansão que nós estamos vendo na pecuária brasileira, que acho que tem uma perspectiva muito boa de continuar exportando, está batendo recordes nesse ano, e a gente tem também uma situação que eu acho que o preço da arroba, talvez seja uma das coisas que vocês queriam perguntar, que o preço da arroba se mantém, vai ficar bom, vai ficar acima de 300, na minha opinião, 320, porque nós temos a demanda internacional vindo forte e nós temos a chance de ocupar mais mercados, que é o que eu espero. Na sequência, vem outro produto que a gente tem de grande vantagem. Goiás se beneficiou muito desse produto, e eu vou fazer a pergunta para vocês de qual seria este produto. Para o agro ganhar bastante no futuro, incluir toda essa juventude aqui, ter oportunidade de trabalho para eles, para seguir adiante, vocês vão lembrar de 3 grandes setores. Vocês vão lembrar do grão. O grão convenci vocês? 40 milhões. Nas carnes convenci? Agora vamos ver qual que é o próximo. Eu vou fazer uma pergunta e ver se vocês lembram se biocombustível representa ou não uma oportunidade ao agro. E aí eu vou contar a historinha para que vocês guardem essa história e torçam por essa história. Vocês conhecem esse senhor? Sim? Vocês gostam dele ou não? Não? Deixa eu perguntar, vou fazer uma pergunta e depois eu vou fazer uma pergunta de novo. Quem gosta desse senhor, levanta a mão, só para eu ter uma noção aqui. Nós estamos com 2 votos. Quem não gosta desse senhor, levanta a mão para eu ver aqui. Tem 1 voto. Quem não entendeu a pergunta? Ah, tem bastante gente que não entendeu a pergunta aí, né? Então, nós tínhamos 2 votos favoráveis a esse senhor até o momento. Vamos ver, daqui a pouco eu vou refazer a pergunta. Esse senhor engraçadinho aí, ele resolveu, em 2000, não só ele, né, a equipe dele e tal, olha que história interessante e quanto vocês ganharam em cima dele. Eu vou dizer o seguinte, na sede da Comigo, tinha que ter um pôster desse senhor. E eu vou dizer por quê, e a partir disso vocês vão ficar antenados no que está acontecendo no mundo e torcendo por isso, pelo que está acontecendo no mundo. Em 2005, este senhor assinou um papelito com celulose brasileira, assinou um papel dizendo o seguinte, a partir de agora nós vamos misturar 10% de etanol na gasolina, certo? Porque nós queremos ficar mais ambientais, nós queremos diminuir a dependência de petróleo desses países que detestam a gente. Imagina o pensamento americano, republicano, né? Nós precisamos diminuir a dependência de Hugo Chávez, dessa turma toda aí, e produzir aqui dentro o nosso combustível, America First, né? Beleza. O dia que ele assinou esse papel, Rio Verde ganhou ou não? Muito, como vocês nem imaginam. Porque, se você olhar junto comigo aqui no gráfico da direita, vamos começar no da direita, aquela parte que sobe, que nem uma montanha-russa, é o uso de milho para etanol. Viram? E depois ele se estabiliza, ele vai continuar do jeito que está, é o azulzinho. Certo?
Então, isso representa hoje 140 milhões de toneladas de milho. O Brasil vai fazer 115. 140 é o papelito que esse senhor assinou e jogou esse milho dentro dos tanques dos carros americanos, tirando esse milho do mercado internacional e abrindo possibilidade para quem crescer? Para nós. Parte do crescimento em hectares que Goiás teve, Mato Grosso teve, Tocantins teve, o Pará teve, foi graças a esse senhor, porque ele tirou esse produto e precisava alguém colocar esse produto. Como os americanos, e aí é o gráfico da esquerda, como os americanos não aumentaram a produção de grãos praticamente nesse período, vocês entendem bem que o planeta foi abastecido pelo Brasil. Bom, Marcos, por que você está contando toda essa história para a gente? Porque o biocombustível está voltando forte em muitos países e todo país que assinar mistura de biocombustível, Goiás ganha, FAEG Jovem ganha, todos vocês vão ganhar. E quem que está assinando? Eu vou dar só um exemplo, que está lá, Indonésia. Indonésia vai misturar 40% de biodiesel no diesel. Certo? O que vai acontecer com isso? Vai sumir óleo do mundo, óleo de comida, não vai? Vai sumir. E aí nós vamos poder colocar mais óleo no planeta. Malásia, a mesma coisa. Bom para Goiás. Tem cana aqui, não tem? A Índia, que enche o saco nosso no mercado internacional de açúcar, que subsidia, que atrapalha o preço, a Índia já está em 10%, vai chegar a 20% até 2025. Sabe quanto que isso representa de cana? Que vai tirar de cana do açúcar, abrindo espaço para Goiás e vai colocar nos tanques dos carros indianos, mais ou menos 60, 70 milhões de toneladas de cana saem do mercado internacional. Nós vamos fazer 560 esse ano, nós, que somos os maiores. Eles vão tirar 70 do mercado para fazer combustível. O dia que eles anunciaram isso, para quem fica lá brincando com as ações das empresas, vocês viram a valorização que teve das usinas no Brasil. Inclusive usinas de Goiás que são listadas. Incrível a chance que nós temos de crescer no biocombustível, que é isso que eu queria comentar aí com vocês. Bom, nós vamos poder aumentar então a área, criando oportunidades às pessoas? A resposta é sim ou não. Eu vou traduzir essa tabela para vocês, porque é muito importante para a gente guardar. Muito, muito, muito importante. Não olha para a tabela, então deixa que eu falo o número aqui para vocês. Para produzir todo esse grão que o Brasil vem fazendo hoje, ele usa 72 milhões de hectares. Aumentou um pouquinho agora a estimativa da Conab, se não me engano, chegou perto de 72,5, por aí. Esses 72 milhões de hectares que vocês usam para produzir grãos, na verdade, eles são 72 mesmo? 72 milhões. O Brasil tem 850 milhões de hectares. Então, é menos do que 10%, não é? Mas eles são 72? A área que o Brasil usa para grãos é 72 milhões de hectares do país? Não é, pessoal, é 53. 18 são usados outra vez. É a mesma área. Aqui mesmo, né? É a mesma área. Tirou, entra outra vez. Então, não são 72 milhões de hectares, são 53 milhões de hectares. Então, a projeção que nós fizemos para daqui a 10 anos é que o Brasil vai precisar de 62 milhões de hectares em primeira safra. Portanto, para vocês investidores, nós vamos seguir, em média, aumentando 1 milhão de hectares por ano, que é um aumento saudável. O que não foi saudável foi a insanidade que os senhores agricultores fizeram nos últimos 2 anos, que foi aumentar em 6 milhões de hectares a área do Brasil. Então, saibam, senhores, que são os responsáveis também pela crise de defensivos, de fertilizantes, vocês simplesmente aumentaram 6 milhões em 2 anos. Vamos seguir 1 milhão adiante agora e vamos chegar a 62 milhões, com 28 milhões, com aumento de irrigação, tecnologia, genética e tal, nós vamos aumentar 10 milhões de hectares a mais para a segunda safra. Nós vamos chegar num total de 90 milhões de hectares usados para grãos, sendo que, na verdade, são 62 milhões. Guardaram o número? O Brasil, para abastecer o mundo de grãos, precisa de 62 milhões de hectares. Mas tem outras coisas que a gente faz aqui,
Tem cana, não tem aqui na região? Vocês estão vendo lá cana, café, laranja, floresta, fruta, tal. Vamos dizer que a gente pula de 25 para 40 milhões de hectares. Dito isto, o Brasil vai precisar usar para a sua agropecuária 252 milhões de hectares. Quanto que o Brasil usa hoje? 257 milhões de hectares. Eu estou dizendo para vocês, aqui, hoje, em Rio Verde, que é possível o Brasil promover todo esse crescimento, aproveitar a chance em carne, grãos, biocombustível, com diminuição de área. Graças a quem? O Fernando está aí, falou hoje cedo, graças a quem? Ao boi. Nós temos que agradecer o boi, porque nos últimos 30 anos o boi está dando 1 milhão de hectares do que era a comida dele, ele está dando para grão. Ele está entregando área de pasto para grão. Certo? Então, é um número fácil da gente guardar. O Brasil vai precisar de 250 milhões de hectares. Quanto que o Brasil tem de área mesmo? 850. Sobram 600 milhões de hectares. Certo? Então, Caetano Veloso, Nando Reis, pode ficar nesses 600. Tem bastante área para eles lá. Deixa os 250 para vocês gerarem o caixa que o Brasil precisa, né? Deixa essa turma lá. Não precisa atrapalhar a cozinha, né? Onde está a fabricação. Fica na sala, fica no jardim e tal. Não é bastante 600 milhões? E ainda vai ser um dos países com a menor taxa de área sendo usada para a agricultura. E a nossa imagem ambiental ruim no planeta. Então, a área não é problema. Turma, eu faço essa apresentação para ONGs europeias, para a imprensa, eu tenho ela em inglês, legalzinho, com o crescimento. A hora que você mostra isso, então vocês não vão precisar devastar a Amazônia para continuar? Não, quem está devastando são criminosos, é outra parte. Não é a agricultura, não é o agro brasileiro, está aí. O agro não precisa disso. Nós vamos ter que acertar efetivamente e resolver esse problema. Guardaram, então? Dá para crescer? Beleza, então estamos construindo aqui para a gente chegar na minha preocupação com a safra atual, mas antes eu queria dizer se vocês concordam. Bom, agora, aumentou o número de gente aqui que gosta do George W. Bush ou não? Aumentou? Aumentou uma pessoa a mais, então deu 50% de aumento. Né? Assim que o pessoal gosta de trabalhar, tinha 2, foi 3, deu 50% de aumento, está ótimo, né? Numa fala minha aqui, consegui aumentar 50%. É o que vai sair na manchete. Fala do professor, aumenta em 50% a adesão a George W. Bush. Foi de 2 para 3. Eu não falei isso, né? Mas é assim que sai, né? E assim que sai também, fazendo uma ponte com a questão ambiental do Brasil. É 1 ou 2% da pecuária que está em área complicada, aí você sai lá com 1/4 do boi do Brasil vem de área de desmate. E o boi foi escolhido, né, como inimigo do planeta. Eu acho essa foto bem ilustrativa, né? O boi, você sabe por que o boi foi esquecido? O boi está esquecido agora por causa do Vladimir. Se não fosse o Vladimir, o boi estava na tela de novo. Então, quando sair o Vladimir, vocês vão lembrar de mim, o boi volta. Né? Porque esse pessoal vai precisar achar alguém. Então, saindo o Vlad, volta o boi. Vocês podem ficar tranquilos com essa história toda. Né? Até, parece que no Rio Grande do Sul foi tão forte que aconteceu até isso. Não sei se vocês chegaram a ver lá. Impressionante com as emissões, né, que vai acontecendo. Mas isso, pessoal, detona a nossa imagem. Vocês estão vendo ali uma manchete de jornal que um supermercado alemão tira a carne brasileira da gôndola, faz propaganda disso na estação de trem. Fica tranquilo que nós não temos carne do Brasil, então nós não estamos promovendo o desmatamento. Então, eu estou contando essa parte mais triste para vocês, dizendo o seguinte, nós temos, não importa que eu lido com eles, pessoal. Não importa que nós tenhamos 66% do país totalmente preservado. Não importa que a gente tenha o maior índice de biocombustível de uso do planeta. Não importa que o Brasil tenha a matriz de eletricidade mais limpa do planeta. Não importa que nós tenhamos a matriz de energia mais limpa do planeta, com 47% renovável, não importa que tenha carro flex, não importa, porque o gol que vai sair lá fora, mesmo que a gente ganhe de 7-1, é o gol que a gente toma, que é o gol do desmatamento ilegal.
Não adianta. Vocês têm que ser guerreiros, nós temos que trazer isso a zero, porque senão vai atrapalhar esse brilhante futuro que nós temos na conquista dos mercados alimentares. Nós precisamos resolver essa história aí, porque senão vai ser essa lacração contra o Brasil. Nós estamos esquecidos um pouquinho, mais uma vez, porque eles estão atentos com outras coisas e porque também eles estão fazendo coisas que a gente achava que não fossem fazer, né? Muito interessante a União Europeia e seus andares de lado, né? Nós somos contra o transgênico, né? Aquele barulheira tal. Apertou o cerco agora, vamos comprar transgênicos, né? Então, esse é um ponto muito interessante aí, mas que a gente tem que ficar de olho, porque nós não temos como lutar contra esse movimento mundial. A sustentabilidade é regra para que Goiás, Rio Verde, cada vez mais se insira no planeta da maneira com a qual eu estou tentando defender a ideia aqui com vocês. Bom, aí vocês querem saber, Marcos, falta você falar o que você acha do preço da soja, do milho, do câmbio, do boi e outros agora, né? Você deixou a gente animado com o futuro, a gente está entendendo um monte de transformações aí que era complicado de entender, mas vamos olhar agora os preços. E aí os preços é só esse quadrinho aí, só esse quadrinho. Quem acompanha os vídeos que eu faço, viu que desde janeiro, eu estou recomendando que o produtor venda antecipadamente parte da produção que ele vai plantar e venda o que ele tem em estoque. Certo? Eu tenho recomendado. Eu acertei. Tá? Por quê? Nós estamos vendo hoje o preço do grão sensivelmente mais barato do que um mês atrás, não estamos? Então, nós estamos vendo esse movimento e esse movimento pode ganhar mais impulso. Como que ele ganha mais impulso? Talvez aí está o ponto mais importante para vocês não falarem que, poxa, ele não deu a opinião dele do que vai acontecer em setembro, outubro, novembro. Vamos falar agora, tá? Se essas coisas que aí estão listadas, que eu vou passar com vocês por elas bem rapidamente, acontecerem, ele cai mais. Se parte disso não acontecer, ele se mantém como está. Se parte disso piorar, ele volta a subir. Onde é que você joga mais as suas fichas, Marcos? Eu vou falar no final dessa apresentação aqui, com a porcentagem maior em qual cenário que eu coloco. Vamos lá. Clima sobre a segunda safra brasileira. Como é que está indo? Razoavelmente bem, não está? Conab veio hoje com um número bom de milho, acho que vai ficar bom. Primeiro ponto, eu acho que vai ficar bom. 2, muito importante, e nós vamos saber agora em abril, comecinho de maio, a Ucrânia vai conseguir plantar ou não? Será que faz sentido os russos impedirem a Ucrânia de plantar e criar um problema de fome na Europa, um problema humanitário? Na minha opinião, não faz sentido. Nós vamos observar o que vai acontecer lá, pode ter algumas áreas com restrição, mas eu tenho a impressão que esse plantio, em pelo menos 2/3, 3/4 da área, vai acontecer. Se não acontecer, vocês vão lembrar, mas eu não chamei a atenção de vocês para uma falha minha, o gráfico da exportação do milho, logo depois de Estados Unidos, de Brasil, vinha quem? A Ucrânia. Então, se a Ucrânia não colocar esse milho no mercado mundial, ela vai criar um grave problema, principalmente para a Europa, para as granjas e outros lá. Então, segundo ponto que está ali colocado. Terceiro ponto, expectativa diária a ser plantada nos Estados Unidos. Vocês acham que vai crescer ou não? Com a soja a esse preço, com o milho a esse preço, o americano vai plantar ou não? Vai. E, lamentavelmente, ele vai pôr mais soja do que milho, prejudicando mais Goiás do que deveria. Essa é a notícia de ontem, anteontem, eles colocaram já as expectativas de plantio, eles estavam diminuindo a área, eles vão voltar a crescer a área, então esse é o ponto que Goiás tem que se preocupar, principalmente aqueles produtores que não venderam. Aí o que a gente tem que olhar, não basta só o americano plantar, né? É aquele tapetão que os caras jogam a semente, tem que ter clima. Então nós vamos ficar observando o clima também nos Estados Unidos, só que aí o período é um pouco maior, nós vamos ter que olhar o clima de maio a outubro, certo? Se esse clima vier bom, e aparentemente é o que está se desenhando, eles vão produzir muito. Qual é o outro item que nós temos que olhar para saber para onde vai o preço do milho e da soja? Principalmente, o algodão está meio blindadinho dessa história. Para onde vai o preço do milho e da soja é o plantio
da safra de verão no Brasil. Que nós vamos fazer isso em setembro, outubro. Vocês acham que cresce ou não? Mesmo com esse preço atual da soja, vai aumentar? Eu acho que vai. Tendo fertilizante, e eu acho que vai ter. Eu acho que nós temos ainda um crescimento de área, não 3 milhões de hectares, porque é uma loucura, mas acho que uns 800 mil hectares a mais, 900 mil, em relação aos 72 desse ano, nós vamos fazer. Certo? Aí, então, a gente tem que olhar se vai ser bom o clima sobre esta safra de verão do Brasil e, finalmente, a questão do câmbio. Dito isto, eu queria deixar esse quadro bem clarinho, porque todo dia sai notícia, não sai? Para vocês, desses itens aí. Você tem que ficar observando e achar para onde eles vão. Eu, hoje, com vocês, aqui em Rio Verde, digo o seguinte, o cenário que eu coloco maior probabilidade é o cenário onde essas coisas vão percorrer razoavelmente bem e que a gente tem uma queda maior dos preços das commodities. Não muito grande, porque os estoques mundiais estão baixos, tal, mas eu diria que a gente pode esperar na soja hoje, talvez, um preço lá para setembro, outubro, uns 15, 20 reais por saca abaixo do preço que está hoje. Essa é a minha opinião para vocês, mais uma vez, em Rio Verde, hoje. Se acontecer uma tragédia amanhã ou depois, ela não vale mais. E é assim que a gente tem que fazer, tem que ir se prevenindo, construindo posições. Então, o que eu venho falando para os produtores? Eu tenho lá a ideia do meu custo de produção, que está estourando de caro, mas eu tenho o preço, que eu já posso vender. Isso me traz um resultado que está razoável. Traz para casa, traz um pouco para casa, não deixa lá na rua, traz principalmente para garantir aquilo que você gastou. Então, essa é a minha dica para vocês, que já está tarde, porque vocês já perderam uns 15, 20 reais. Não perderam? Perderam uns 15, 20 reais. Então, é um pouquinho o quadro que está aí colocado. O quadro do câmbio, né? Hoje ele deu uma estressadinha, voltou a subir, mas pouca gente estava dizendo que ele ia vir de 5,70 para 4,70 em 30 dias. Em 30 dias. Tá? Eu estava dizendo isso, que ia acontecer. Né, que ele ia se valorizar, eu acho que vocês podem trabalhar com esse número. Eu acho que ele vai ficar agora uns 4, 5 meses, a menos que ele tenha uma tragédia eleitoral, o que eu não acredito também, tragédia econômica eleitoral, isso não vai ter, pode ter política, mas econômica não vai ter. Vocês fiquem com esse câmbio aí de 4,70 a 4,80. Certo? Então está aí, acho que mais claro, difícil. Questão de fertilizante, que a gente pode, enquanto eu vou deixar aqui a pergunta do dia, minha preocupação principal, vou falar um pouquinho mais de fertilizante. Para vocês que acho que também deve estar estressando-os, né? Muito. Ontem, anteontem, a gente perde noção do tempo, né? Com esse monte de coisa que sai, foi desembargado o negócio de fertilizante no mundo. Então, fertilizante pode vender, pode comprar. E comida também. Então, tirou isso. Até para nós, eu sou do conselho de uma cooperativa que exporta amendoim. Olha que azar, pessoal. 30%, 40% das vendas são Rússia e Ucrânia. Não é? Cooperativa lá de São Paulo. Uma boa notícia. Agora pode. Tem que ver se os navios vão poder passar, mas essa insanidade de estourar um navio, acho que essas coisas também já diminuiu. Era mais no início. Então, o que eu acredito? Que vai começar a aparecer. O estresse vai ser na logística, né, porque vai chegar um pouco atrasado, vai ter que vir para cá. Né, então, isso pode estressar um pouquinho, mas, na minha humilde opinião, falando com sinceridade para vocês, eu acho que essa crise dos fertilizantes ela foi overreaction. Nós tivemos um comportamento de pânico acima do que foi necessário, e ao ter um comportamento de pânico acima do que foi necessário, vocês agravaram o problema. Tá? A corrida às compras, a corrida aos supermercados, ela agrava o quadro de desabastecimento. Então, essa é um pouco a minha opinião. Eu sei que ele aumentou muito de preço, mas eu posso estar redondamente enganado, eu vou dizer para vocês que não acredito que vai faltar, porque onde tem margem, tem gente procurando produto e gente querendo vender produto, e é a situação do fertilizante hoje que está com uma margem absurda.
absurda. Vai ter gente fazendo comércio. E segundo ponto, para falar para vocês. Vocês acham que é só o Brasil que está investindo em plano estratégico de fertilizante ou outros lugares do mundo? O pessoal vai querer continuar pagando esse preço ou vai todo mundo tentar achar alternativa? Vocês acham que é só no Brasil que estão testando pó de rocha, pelo de cachorro, o que for possível, até esterco, tudo para fertilizante? Em todo lugar estão testando fazer isso. Essas inovações vão aparecer e vocês vão lembrar dessa frase minha aqui que não faz sentido. Fala, meu cara é professor, como é que ele fala um negócio desse? Preço muito bom não é bom. Guardem isso que eu falei para vocês. Preço muito bom não é bom. Vocês vão ver o preço cair, porque esse produto, esse investimento, essa tecnologia, essa inovação vai surgir no mercado e quando ela surgir, a oferta vai passar a demanda. Quando a oferta passa a demanda, o preço cai. Quando você acha que vai acontecer isso, Marcos? Começo do ano que vem. Começo do ano que vem, acho que nós ainda vamos passar um aperto na safra de verão, mas eu acho que o ano que vem vocês podem trabalhar, vamos ver se eu vou acertar ou não, com fretes sensivelmente mais baratos e com preços de fertilizantes sensivelmente mais baratos, como também os químicos, que o problema de químico defensivo da China já está muito mais amenizado e o produto já está vindo e vocês podem esperar sim para a safra de verão, na minha opinião, uma situação mais confortável nos produtos químicos, né, na proteção de cultivos, ainda não no fertilizante. Essa é a minha opinião para vocês aqui hoje. Minha principal preocupação é essa. Para vocês, agricultores, que tanto ajudaram o Brasil, nós tivemos, pessoal, 3 anos mágicos. 3 anos mágicos, ou quase 4 anos mágicos, onde os senhores tiveram ao seu lado preços das commodities elevados e real desvalorizado. Certo? Essa situação pode estar chegando ao final. Prestem muita atenção para não pegá-los desprevenidos, porque para tudo tem como a gente tentar se defender. O que me preocupa muito, como entusiasta do trabalho de vocês, é que, lamentavelmente, o custo de produção do nosso agro, ele deu um salto incrível. Ele deu um salto incrível, e ele está nesse patamar. Ele tem coisa que cai rápido e coisa que demora para cair. Mas, sem dúvida nenhuma, o custo que cai rápido e o custo que demora a cair, demoram muito mais do que o preço. Entenderam? Se a gente tiver aqui 3 lances, um é o que subiu estruturalmente o custo, o outro é o que subiu conjunturalmente o custo. Está ali o que é estrutural, o que é conjuntural. E o outro é o que subiu o preço. O que eu estou dizendo aqui hoje é que o preço vai cair rápido e o custo não vai cair tão rápido. Esse vai ser um período de dor que vocês vão sofrer, do mesmo jeito que vocês ganharam muito, principalmente aqueles que foram ressabiados e não venderam antes, quando o custo estrutural não aumentou, o custo conjuntural não aumentou e o preço deu um salto. Vocês vão lembrar disso? Quando a soja foi para 140, 150, o custo estava em 55, 60, e quem não vendeu a soja antecipado a 80, pôde vender a 150, 160. Lembra desse momento? O que eu acho que agora vai acontecer é o contrário, é a volta, porque tudo encaixa, pessoal, tudo vai encaixar. Mostrei o gráfico lá dos preços das commodities, vai cair. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, entendendo quando que é o timing dessas quedas. Então, mesmo ao preço atual, eu seria muito conservador e tentaria vender um pouco, trazer para dentro de casa, porque pode ter um cenário com aquela maior proporção que eu falei para vocês, de diminuir um pouquinho mais. Bom, vocês estão cansados? Nós precisamos terminar, e aí fica a tarefa de casa. Nós vamos falar da agricultura Spotify, da agricultura do futuro, quem são os produtores que vão vencer. Então, se eu puder deixar aqui com vocês uma tarefa de casa, é este triângulo, tá? Quem não ficar boa a fotografia, tem um vídeo explicando ele lá no canal do YouTube, é só vocês olharem, Vencedores na Agricultura, e aqui eu queria falar muito para vocês da questão comportamental, da questão administrativa.
de quem está há 30 anos acompanhando o trabalho de vocês. Eu acompanho o trabalho de produtor de laranja, de café, de cana, de soja, né? Eu acompanho usina. E eu quero dizer o seguinte, quem eu vi ganhar nesse período, ele tinha essas 3 características muito importantes. Primeira característica está ligada à questão do caixa. Vamos comigo lá na esquerda, mesmo para quem está pequenininho, eu leio para vocês. Caixa, comportamento financeiro, certo? É ter caixa. Quem tem caixa compra bem ou não? Compra. Então, o ter caixa, saber a hora de comprar, saber a hora de vender, estar atento às oportunidades que aparecem, entendeu? E, para mim, a frase mais importante, vocês guardaram algumas coisinhas que eu falei aqui, mas essa vai ser a mais importante que vocês vão guardar. Quando você estiver perante uma decisão, alternativas de investimento, procura primeiro ficar melhor antes de ficar maior. Guardaram isso? Eu tenho que ficar melhor antes de ficar maior. Eu cansei de ver, em usina de cana, em tudo, gente que quis ficar maior, abriu a retranca, se descuidou, ficou pior e deixou de existir. Então, se eu puder dizer para vocês uma única frase em tempos extremamente perigosos, é essa: eu tenho que tentar ficar melhor, eu tenho que tentar construir margem antes de construir tamanho. Guardem isso que eu vou ficar feliz. Pelo menos uma sementinha eu plantei aí. Não, vou lembrar do professor lá, ele falou assim, bom, entre fazer irrigação e expandir área, vamos para a irrigação. Entre fazer esse tipo de tecnologia de controle e fazer expansão de área, vamos fazer isso daqui. Tá? Cuidado com essa questão financeira, ficou a primeira característica. A segunda, do lado de cima do triângulo, à sua direita, é lavoura, um brinco. Gestão por metro quadrado, não deixar desperdiçar nada, ter uma cultura por inovação. Está aqui, está com a cabeça fervendo esses dias na feira, tudo que está vendo, está entrando lá nos estandes, para o que você tem de novo? Não é? É isso, mente aberta para praticar inovação, sustentabilidade, nunca está satisfeito. Onde que eu posso melhorar? E a terceira e última característica, que nós somos muito negligentes, é medir tudo. Todas as coisas têm que ser medidas, nós não podemos ter vazamento, todos os detalhes importam, nós temos que não cair na armadilha da urgência, os valores têm que ser assimilados por todos e nós temos também que liderar e compartilhar resultados. Produtores aqui presentes, montem para os seus funcionários um plano de compartilhamento dos resultados que a fazenda dá ao final do ano. Quando você coloca um item variável, você pode ter certeza que ao sair de um cômodo ele vai apagar a luz, porque ele sabe que aquela economia de energia parte e voltará para ele. O melhor incentivo que tem é você reconhecer o esforço das pessoas em reduzir ao máximo o custo para que a gente fique cada vez mais competitivo. Nada melhor do que premiar também para a equipe essa redução. Então, guardem bem esse triângulo como tarefa de casa e, para concluir, eu queria só falar um pouquinho mais de coisas que vocês estão vendo aqui na feira e que eu considero da agricultura do futuro. Além desta excelência na gestão, pessoal, excelência no triângulo, desculpa, tá? É onde vocês estão pisando. Agora nós vamos falar da cadeira, nós vamos falar da parede e vamos falar do que você pode atingir lá em cima com algumas coisas. Primeira coisa que a gente tem aí, você já ouviu falar da gestão por metro quadrado da agricultura? Então está aí. Hoje, eu quando fiz agronomia, falava assim, para determinada planta daninha é X litros por hectare. Como é que é hoje? Tecnologia cuspida por planta. Não é mais jogar assim, tem tecnologia lá, acontecendo e já sendo usada no Brasil. Antes era assim, a adubação é X por hectare, independente do que tem. Certo? Ainda mais hoje, imagina fazer isso. Nós vamos ver explodir o negócio de análise de solo, vai ser da mão para a boca. É aonde tem luz, eu vou colocar. Aonde não precisa, não vou colocar. Eu sou do tempo em que você precisava monitorar um animal, estressando esse animal e levando ele para a balança. Hoje você aponta o celular,
ele te dá exatamente o peso do boi, o ganho de peso do boi, te dá a identidade daquele boi, só fazendo esse movimento. Se você tiver com drone em cima do confinamento, ele reconhece e te dá tudo o que está acontecendo. Eu fiquei assustado de ver essa tecnologia. Na quarta-feira de semana passada, eu fui num evento lá em Pernambuco, dei uma sorte incrível que eu cheguei junto com o presidente da empresa. E aí nós fomos no mesmo carro e eu fui assistindo uma palestra com ele. Porque eu só falo agora, depois eu vou ouvir. Né? Eu adoro ficar ouvindo. Só faço pergunta, agora eu tenho que falar. Aí eu falei, o que tem de novo aí? Só para vocês terem uma ideia, uma das inovações que é, na entrada da ração, que está sendo misturada para você dar para os animais, eles colocaram um equipamento que mede por luz, não é por amostra, por laboratório, e esse equipamento diz para você se o farelo de soja está exatamente com aquela quantidade de proteína que é para ter, se o farelo está com 2% a mais, porque não é todo farelo que é igual, se ele está com 2% a mais, a máquina indica para você reduzir a quantidade que vai entrar. Certo? E ele me deu o número de um dos grandes clientes, que são as empresas de carne, quanto trouxe de economia apenas deste aparelhinho, sem ter qualquer prejuízo do ganho de peso do animal. Então, o que vocês têm aqui na TecnoShow é isso. É agricultura por animal, é agricultura por número, é agricultura por metro quadrado. Estejam abertos a essas tecnologias, adotem essas tecnologias, porque elas constroem margem antes de construir tamanho. Elas te fazem melhores antes de fazer maiores. E é isso que eu queria insistir aqui hoje com vocês. Segunda questão da agricultura Spotify, a agricultura circular. E eu adoro isso, adoro. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que trabalhar esse conceito de cana, gera açúcar, etanol e bagaço. Do lado você põe uma unidade de etanol de milho. Ela vai gerar etanol, DDG, óleo e outros produtos. O DDG do milho vai para o gado. O bagaço da cana vai para a energia da fábrica de milho, que ela não tem. O gado come o DDG e outros produtos, ele faz um monte de esterco. O esterco tira, é tratado, volta para fertilizante do milho e da cana, mas antes disto você tirou biogás. Olha que legal. Numa mesma região que antes você tinha eventualmente um pasto, você tem essas unidades que são uma bomba de energia. Eu costumo brincar que se você contar essa história bem contadinha, até a Greta bate palma. Ela vai gostar de ouvir um negócio desse daí. Ela vai gostar, porque é coisa de primeiro mundo trabalhar. Mas eu não preciso ser dono de tudo. Outro dia eu fui numa cooperativa lá em Adamantina, que começou o confinamento. O confinamento é da cooperativa, justamente para promover essa questão da economia circular. E aí, outra questão que está me deixando absolutamente encantado, pessoal, falando aqui para vocês, o pré-sal caipira, que o Brasil despertou para uma bomba de energia que nós temos chamada biogás. Eu fui há 21 dias numa unidade de biogás ao sul de Presidente Prudente, em São Paulo, cidadezinha chamada Narandiba, e eu fui lá visitar essa unidade, é o pré-sal caipira. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, quando você vê uma coisa bem feita, aqui em Rio Verde tem tanta coisa legal sendo bem feita, quando você entra lá, principalmente a gente que tem lá de viajar, e quer competir, quer ganhar do mundo, né, as coisas, você vê isso daí, eu me senti na Champions League. Falei, não, esse troço aqui, um sueco baba. Se ele vier aqui, ele vai babar. Então, do resíduo da cana, resíduo sólido, né, da polpa, da torta de filtro, você coloca ela antes, você faz o biogás, da vinhaça, você não perde a torta de filtro. Né, tudo que apodrece pode gerar o biogás. Da vinhaça você faz o biometano, o biogás, daí você trata o biogás, né, faz ele mais metano, quase 90%, 95% de metano, aí você joga ele numa tubulação da Gás Brasiliano, e ele vai abastecer a cidade com gás. O biogás, que é antes de tratar para virar biometano, você pode queimar ele em motores daqueles grandes, gera energia mecânica, gera energia elétrica, solta na rede,
E assim vai. E aí também tem a fotovoltaica, que eu não rodei ainda a feira, vou daqui a pouco, deve ter aqui, a fotovoltaica. Então, pessoal, vou dizer para vocês, uma das áreas que mais está sob o nosso controle para melhorar a margem e deixar o nosso Brasil ocupar cada vez mais esse mercado de comida, é se a gente puder trazer o nosso custo de energia para zero. Não é verdade? Se eu conseguir baixar o custo de energia da fazenda, melhora a margem ou não? Eu fico melhor ou maior? Eu fico melhor. Conversei já com diversos produtores que colocaram fotovoltaica, os caras tinham conta de energia de 20 mil, 25 mil por mês, certo? Financiaram isso em 5 anos, a conta veio para 1.500 e o financiamento é 12. E daqui 5 anos não tem o financiamento. Imagina isso com biogás também. Outro dia eu estava numa reunião que a gente vai, é tão gostoso, né, a agricultura, porque você vai vendo, vocês são tão criativos, você vai aprendendo. Eu estava numa reunião com 15 grandes produtores, um banco colocou a gente lá no Zoom, né, para ficar batendo papo de conjuntura, e um deles que tinha uma granja grande, falou assim, eu fiz barter de cama de frango. Eu falei, bem, como que pode isso? Barter de cama de frango, ou seja, a cama de frango que eu vou produzir, ela já está vendida e eu recebi produtos em troca no meu custo de produção. Então, vamos pensar nisso, porque para mim essa é uma chance incrível na mão do Brasil, fora que cada coisa dessa que a gente fizer, nós vamos ter direito a crédito de carbono nesse mercado que já está em funcionamento e vai ganhar um impulso muito grande. Prestem atenção nesse ponto que está aí, acho fundamental. Já estou terminando. Maior patrimônio e produtos alternativos regeneradores. Também queria deixar um depoimento para vocês aqui, que biológicos, bioinsumos, nesses próximos 2 anos, lembra do que eu falei? Vai acontecer igual o Zoom, o Teams e o Google Meet. Ó, morro acima, ambiental, construtor de margem e redutor de necessidade de produtos químicos e fertilizantes que eu tenho. Então vamos lá, vamos descobrir aqui quem está, vamos ver qual é o produto, vamos testar, entendeu? Porque vai, na minha opinião, construir margem. Fica mais um ponto para vocês da agricultura Spotify. Vamos ver se tem mais um aqui também? Tem. Tem mais um. Nós precisamos, na agricultura, e comigo está aí para impulsionar essa área, fortalecer a questão da economia colaborativa. O que significa isso? Cada vez mais ter Uber de trator, Uber de máquina, Uber de abelha, tem aí, Uber de colheita, Uber de serviços, para que a gente possa, pessoal, diminuir os ativos e ficar mais eficiente. Certo? Essa é uma característica fundamental construtora de margem. É que eu tenha não a posse do ativo, mas o direito de uso do ativo e o pagamento por horas de uso. Isso é muito melhor. Aqui é um exemplo, né? Eu passo uma parte da minha semana em São Paulo, e aonde eu estou lá em São Paulo, chama-se Vila Mariana. Vila Mariana é uma coisa incrível. Você pede um Uber, ele cai na sua cabeça. Não dá tempo de descer o elevador, você já está levando o pito do cara. Pessoal, se eu fizer a conta de quanto custa o meu carro por dia, eu vou ter noção do tamanho da minha ignorância. Guardem esse exemplo. É muito mais barato, principalmente em lugares que funciona bem, em lugares como São Paulo. Quanto maior a cidade, mais essa conta é escancarada. Porque aqui em Rio Verde, eu posso parar o carro, né? São Paulo não tem outro lugar que eu posso parar o carro. Vou parar longe, vou pagar estacionamento, tal, vou ter estresse no trânsito. É imbatível a economia colaborativa em relação aos ativos. Vamos pensar nisso também, como que na agricultura a gente pode reduzir os ativos existentes, dar maior uso para eles, construindo margem para vocês, margem, né, para a cooperativa, que isso é absolutamente fundamental. Fica como mais uma coisa que eu deixei aqui para vocês. E, finalmente, eu não podia deixar de dizer da minha veia cooperativista. Eu acho que vocês têm que aumentar a fidelidade à cooperativa, vocês têm que aumentar o seu engajamento à cooperativa, às associações, porque eu vejo uma chance incrível do Brasil se empoderar, conseguir conquistar mais os mercados internacionais com a força do cooperativismo brasileiro.
O Brasil tem 54% das importações mundiais de soja. Boa parte disso passa pelas cooperativas. O Brasil tem chance de ter uma cooperativa que faça um processo comercial para todas e coloque regra no mercado mundial de soja. De café, de açúcar eu falei ou não? Não. Por que eu não falei? Como que chama que faz isso no açúcar? Copersucar, né? No frango dá para fazer? Dá. A gente tem que aglutinar mais os nossos esforços de venda para ter logística, para chegar com infraestrutura lá no Vietnã. Ó, tem frango aqui congelado já, tá, Vietnã? Quando vocês precisarem, supermercado, é só bater aqui na porta, já está aqui. Não precisa se preocupar, não tem estresse de transporte, não tem nada. Nós vamos deixar estoque aqui. Então, eu vou comprar do Brasil. Vou comprar da Coop Brás, Coop Poultry, Brasil. Por quê? Porque já está aqui o produto. Por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela se juntou com as outras e desenvolveu o mercado internacional no sentido da gente ocupar coisa que já faz na laranja, coisa que já faz no açúcar, e a gente precisa aumentar nas carnes, precisa aumentar na soja, precisa aumentar no café também. No café, quem tem 30% do mercado mundial, não era para estar um pouco mais influenciando esse mercado, ou era para ser tomador de preço? O que vocês acham? Ah, caiu? A gente fecha. Não, não tem. Não está à venda. Não está à venda. Então, esse é um ponto que para mim é fundamental, a cooperativa no sentido de ajudar a comprar bem, de levar essa tecnologia para vocês, levar a gestão por metro quadrado e deixar vocês tranquilos. Muita coisa eu não preciso ficar estudando, sabendo, porque a cooperativa faz por mim. Você pode focar naquilo, porque coisas vão passar. Eu não estou falando isso aqui porque foi um convite da Comigo para estar aqui com vocês. Vocês vão achar nos vídeos que estão lá no canal, porque eu sou muito fã do modelo de aglutinação dos esforços para que a gente fique mais forte, e é isso que eu queria dizer para vocês. O que a gente vai levar para casa, né? Porque vocês já estão muito cansados, é o seguinte, é uma visão boa que a gente tem da agricultura ou não? Tem chance de crescer? Grãos, carnes, biocombustível, e eu nem falei aqui, para não aumentar o tamanho da palestra, produtos embalados. Tem uma empresa em São Paulo chamada Predileta, faz goiabada, exporta para 66 países. Goiabada enlatada, já tem agregação de valor mais ainda quando você faz isso? Nós temos que aumentar isso, mas não falei desse aspecto. Crescimento da agricultura, vocês ficaram contentes. O mundo em transformação, lembra daquela primeira parte? As coisas não vão ser como eram. Daí eu deixei vocês um pouco preocupados com essa safra, cabe a mim dizer, vamos ficar de olho no que pode acontecer aí, e terminei dizendo do triângulo, lembra do triângulo? Finanças, lavoura e custo, guardaram? E aí a gente brincou um pouquinho com a questão da agricultura Spotify, a agricultura do futuro, que são essas coisas que estão aí colocadas. Certo? Dito isso, eu acho que acabou, porque, pelo amor de Deus, vocês estão cansadas. Tem só essa pergunta de novo. Como será o Brasil do futuro? Vocês estão mais confiantes na frase que eu comecei agora ou não? Não? Então, você está acreditando na agricultura do Brasil? Você quer trabalhar na agricultura do Brasil? Você vai trabalhar. Tem como você ficar riquíssimo na agricultura do Brasil? Tem. Tem. Essa oportunidade está aberta para todos. Tem como você ser um Ayrton Senna? Tem como você ser um Guga? Acho difícil. Tem como eu, né, que sempre sonhava ser o Sócrates? Não tem jeito. Mas de ir bem na nossa vida empresarial, nós temos muita chance daqui para frente. E eu acho o seguinte, quem é o protagonista desse novo Brasil, está ali colocado, é isso. É a nossa força, é o produtor rural, é a Tecnoshow, é a Comigo, porque, o cara vem aqui, se você plantar um estrangeiro aqui, ele vai ficar babando, vocês fiquem orgulhosos, porque isso aqui é Champions League, isso aqui é. E é uma das únicas coisas que o Brasil joga na Champions League, é no que vocês estão fazendo. Então tenham orgulho, sejam protagonistas desse crescimento da nossa agricultura,
E com isso eu termino deixando a sugestão para esses jovens: entra lá no site, baixa esse livro, é de graça, e começa a estudar. Fica um MBA online sobre o futuro do agro, como nos preparar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado comigo, estou aqui à disposição de vocês, espero que tenha deixado algumas mensagens. Fico feliz se alguma pequena transformação eu deixei aí com os senhores. Obrigado, pessoal, valeu.